Iniciaremos nossa jornada pela história de Dário, o Grande, um dos maiores imperadores da antiguidade. Vamos explorar como ele construiu o Império Persa, sua visão de liderança e como suas reformas marcaram para sempre a história. Prepare-se para entender o que fez Dário um líder tão imponente, desde sua ascensão ao poder até os desafios que enfrentou. Se você curte a história, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar todos os detalhes dessa jornada épica. Vamos começar. A infância e juventude de Dário o Grande permanecem envoltas em mistério, com poucos registros concretos sobre os primeiros anos de sua vida. No entanto, é sabido que ele nasceu em uma nobre família persa, mais especificamente na dinastia dos Acaemenidas, a mesma família que fundaria o vasto Império Persa. Sendo membro da aristocracia, Dário recebeu uma educação distinta, focada em prepará-lo para um futuro de grandes responsabilidades e desafios. Essa educação não era apenas voltada para a política e as artes da corte, mas também para o campo militar, onde Dário começaria a brilhar ainda muito jovem. Desde cedo, ele se destacou por sua habilidade em combate, uma característica que se tornaria fundamental para sua ascensão. Não foi apenas sua linhagem ou seu status que o tornaram um líder em potencial, foi sua habilidade estratégica e o domínio das artes da guerra que logo o destacaram no cenário persa. A competição para o poder dentro da corte persa era feroz e cheia de intrigas. Dário, sendo um homem pragmático, entendeu rapidamente que não poderia contar apenas com sua herança nobre, mas precisaria conquistar, por meio de suas ações, a confiança daqueles ao seu redor. O contexto político em que Dário se inseriu era altamente volátil. O império, que estava em constante expansão, estava longe de ser uma entidade monolítica. Em vez disso, era marcado por uma série de disputas internas, especialmente pela sucessão do trono. O rei Cambises II, o governante persa antes de Dário, tinha se ausentado para suas campanhas no Egito, deixando o império vulnerável. Quando Cambises morreu em circunstâncias misteriosas, a sucessão se tornou um campo minado de disputas entre os nobres da corte e os próprios filhos do rei. Foi nesse momento crítico que Dário apareceu. Ele não era, à primeira vista, o favorito para assumir o trono, mas suas ações demonstraram uma habilidade impressionante de manipular as circunstâncias a seu favor. Dário não se limitou a esperar que o trono lhe fosse dado. Ele tomou medidas decisivas para assegurar sua posição. Usando uma combinação de astúcia política, alianças estratégicas e força militar, Dário conseguiu garantir o controle do império. Sua primeira grande manobra foi liderar um golpe de Estado. Embora tenha sido inicialmente um dos generais de Cambises II, Dário se aliou a outros nobres da corte para derrubar o usurpador que havia assumido o trono. Quando a oportunidade surgiu, ele agiu de forma decisiva, derrotando seus rivais em uma série de batalhas rápidas e eficazes. Essa ação não apenas consolidou sua posição, mas também lhe deu uma base de apoio popular, pois muitos o viam como o restaurador da ordem no império. Ao assumir o trono, Dário imediatamente começou a trabalhar para solidificar seu poder. Ele não se contentou em ser um monarca com poder absoluto sem um sistema de controle eficaz. Sua habilidade para reunir apoio de diferentes facções e para manter a lealdade de seus aliados foi crucial, mas o mais impressionante em Dário foi sua visão de governança. Ele sabia que, para manter a unidade de um império vasto como o persa, precisaria adotar políticas que favorecessem tanto a administração central quanto as regiões distantes e diversas de seu império. Dário não demorou a promover reformas significativas. Ele estruturou o império de maneira mais eficiente, dividindo-o em províncias chamadas satrápias, cada uma governada por um satrapa, ou governador. Esse sistema descentralizado permitiu maior autonomia para as regiões, mas manteve um controle rígido por parte do governo central. Além disso, Dário organizou o império em termos administrativos e tributários de uma maneira que facilitava tanto o controle quanto o desenvolvimento econômico. Ao estabelecer um sistema de estradas e redes de comunicação, ele uniu o império de forma inédita. O sistema de governança de Dário também teve implicações na cultura do império. Ele incentivou o respeito pelas diversas religiões e culturas dentro de suas fronteiras.
o que lhe rendeu a lealdade de povos conquistados. Ao invés de tentar impor uma única cultura persa sobre os povos subjugados, ele respeitou as tradições locais e até promoveu a construção de templos e o reconhecimento de deuses locais, criando uma sensação de inclusão e de respeito pelas diferentes identidades do império. Na política interna, Dário também fez ajustes no sistema de justiça, criando um código legal mais claro e eficiente, que regulava o comércio, as disputas civis e o comportamento social. A criação do Império Persa sob Dário foi uma combinação de força militar, astúcia política e visão administrativa. Sua capacidade de se destacar em um cenário político repleto de incertezas foi um dos elementos-chave que o ajudaram a alcançar o poder, e ele usou sua autoridade com sabedoria para estruturar o império de uma forma que perduraria por séculos. Dessa maneira, Dário não apenas conquistou o império, mas moldou-o de uma maneira que refletia sua própria visão de governança. Seus primeiros passos no poder, embora marcados por lutas internas e desafios, mostraram que ele estava à altura das responsabilidades que assumira. Sua ascensão ao trono não foi apenas um golpe de sorte ou uma consequência de sua linhagem. Foi resultado de sua habilidade estratégica, seu carisma e sua determinação. A partir deste momento, Dário começaria a deixar sua marca na história do Império Persa e no mundo, um império que, sob sua liderança, seria levado a um dos maiores períodos de expansão e prosperidade. Após assegurar sua posição como governante do vasto Império Persa, Dário enfrentou o monumental desafio de estabilizar e organizar um domínio que se estendia por diversas regiões e culturas. A conquista de um império era apenas o começo de sua tarefa. O verdadeiro teste de sua liderança seria a capacidade de consolidar seu controle sobre uma vasta e heterogênea população, composta por diferentes etnias, línguas e religiões. O Império Persa não era apenas grande em extensão, mas também complexo em sua diversidade cultural e social. Por isso, Dário sabia que precisava de uma abordagem administrativa inovadora e eficaz para garantir a unidade e a prosperidade do império. Uma de suas maiores realizações foi a criação do sistema de satrapias. Antes de Dário, o Império Persa já possuía uma estrutura administrativa, mas ele a refinou e a expandiu de forma a torná-la mais eficiente. O império foi dividido em províncias chamadas satrapias, e cada uma delas foi confiada a um satrapa, ou governador, que tinha amplos poderes sobre a administração local. Essa descentralização de poder permitiu que Dário controlasse um império tão vasto de forma mais eficaz, ao mesmo tempo em que dava aos governadores locais certa autonomia para lidar com as questões regionais. Porém, essa autonomia não era ilimitada. Dário estabeleceu uma série de mecanismos para garantir que o poder dos sátrapas não se transformasse em um risco para o império. A principal estratégia de Dário foi a criação de uma rede de controle centralizada. Cada satrapia não era apenas fiscalizada por um governador local, mas também supervisionada por agentes reais enviados diretamente de Persépolis, a capital do império. Esses agentes, conhecidos como oligarcas ou oligarchas, eram responsáveis por garantir que as decisões tomadas pelos governadores regionais estivessem em conformidade com a política do governo central. Eles tinham autoridade para revisar e, se necessário, corrigir as ações dos sátrapas, garantindo que não houvesse abusos de poder ou desvios das diretrizes reais. Além disso, Dário implementou um sistema de tributos mais organizado e eficiente. O imposto, um dos principais meios de financiamento do império, foi estruturado de maneira que refletisse as capacidades econômicas de cada região. Isso significava que as áreas mais ricas do império, como a Babilônia ou a Ásia Menor, pagariam impostos mais elevados, enquanto regiões mais pobres, como os territórios ao longo do rio Indo, pagariam tributos mais baixos. Esse sistema, que era flexível e adaptável às diferentes condições econômicas, não só facilitou a administração, mas também ajudou a manter as populações locais satisfeitas, uma vez que os tributos eram considerados mais justos e menos pesados do que em outros impérios contemporâneos. Essa política de equidade tributária
foi complementada por reformas legais que unificaram o império sob uma única autoridade. Dário não era apenas um grande estrategista militar, mas também um visionário em termos de governança. Ele entendeu que, para manter a coesão de um império tão vasto, seria essencial que houvesse uma legislação clara e uniforme que garantisse direitos e deveres iguais para todos os súditos, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. Nesse sentido, ele criou um conjunto de leis que eram aplicáveis em todo o império, ao mesmo tempo em que respeitava as tradições locais. Essa combinação de centralização e respeito pelas particularidades culturais foi uma das razões pela qual o Império Persa conseguiu sobreviver por tanto tempo. Uma das reformas mais notáveis que Dário implementou foi a criação de um sistema judicial unificado. Antes de sua ascensão ao trono, as leis variavam significativamente de uma região para outra, o que frequentemente causava confusão e injustiças. Sob o reinado de Dário, no entanto, o império passou a ter um código legal mais claro, com tribunais que poderiam resolver disputas de forma eficiente e imparcial. Esse sistema ajudou a garantir que a justiça fosse aplicada de maneira consistente, independentemente da localização ou da classe social de quem estivesse sendo julgado. Além disso, a criação de uma força policial permanente ajudou a garantir a ordem e a segurança em todo o império, permitindo que o comércio florescesse e que os viajantes pudessem transitar entre as satrapias com relativa segurança. Outro aspecto crucial da administração de Dário foi sua capacidade de promover a infraestrutura e a comunicação dentro do império. Para unir as vastas regiões que ele governava, Dário mandou construir um extenso sistema de estradas que conectavam as diversas satrapias entre si. A famosa Estrada Real, que ligava a capital Persépolis a outras cidades importantes, como Susa e Babilônia, facilitou não apenas o deslocamento das tropas e oficiais imperiais, mas também o comércio e a comunicação. Esse sistema de estradas foi uma das chaves para a rápida mobilidade das forças persas, permitindo que o império mantivesse um controle efetivo sobre suas vastas fronteiras. Além das estradas, Dário também investiu na criação de um sistema de correios eficiente. Mensageiros corriam entre as diversas regiões do império, levando cartas e decretos reais. Esse sistema foi crucial para garantir que a comunicação entre a corte imperial e as satrapias fosse contínua e eficaz, além de ser vital para a coordenação das campanhas militares. A rapidez com que as mensagens eram entregues permitiu que Dário tomasse decisões informadas e rápidas, algo essencial para a manutenção da estabilidade e da segurança do império. Com todas essas reformas, Dário não apenas uniu o Império Persa sob uma estrutura administrativa centralizada e eficiente, mas também construiu um legado de governança que influenciaria futuras dinastias. Sua habilidade em equilibrar a autoridade central com a autonomia local, além de sua visão para uma infraestrutura que unisse todas as partes do império, foi crucial para a estabilidade do Império Persa. Ao implementar esses sistemas, Dário não apenas consolidou seu poder, mas também transformou o Império Persa em um dos impérios mais avançados em termos de administração, justiça e infraestrutura da antiguidade. Essa parte da história de Dário revela um líder que não apenas conquistou vastos territórios, mas que teve a sabedoria de estruturar e organizar seu império de maneira a garantir sua prosperidade a longo prazo. Ele não foi apenas um guerreiro ou um conquistador, foi um visionário que soube, com inteligência e pragmatismo, dar forma a um império que perduraria por séculos. Dário, o Grande, não foi apenas um líder militar e político, mas também um grande construtor e visionário. Sua habilidade em planejar e executar projetos de grande escala foi fundamental para consolidar seu poder e garantir a prosperidade do Império Persa. Uma das marcas de seu reinado foi a imponente infraestrutura que ele desenvolveu para conectar as diversas regiões do Império, facilitando a movimentação de tropas, mercadorias e informações. Através dessas obras, Dário não apenas uniu as diferentes partes do Império, mas também reforçou a imagem de sua liderança e a eficiência do sistema persa. A mais notável dessas construções foi, sem dúvida, o sistema de estradas reais,
uma das maiores inovações logísticas da antiguidade. O Império Persa, com sua enorme extensão territorial, precisava de uma rede de comunicação eficiente para garantir a mobilidade de suas forças militares e a administração centralizada. Dário compreendeu essa necessidade e mandou construir uma vasta rede de estradas que conectava as principais cidades do Império, de Persépolis até as regiões mais distantes como a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Essas estradas não eram apenas um meio de transporte, elas foram projetadas para integrar o Império de maneira mais profunda, permitindo que as ordens do governo central chegassem rapidamente às satrapias e facilitando o comércio e a troca cultural entre as diferentes regiões. A famosa Estrada Real, que ligava Persépolis à cidade de Susa e outras cidades-chave do Império, é um exemplo emblemático dessa visão. O sistema de estradas foi tão bem projetado que, segundo relatos históricos, foi possível viajar de uma extremidade do Império à outra em um tempo relativamente curto, algo impressionante para a época. Além das estradas, Dário também criou estações de descanso ao longo do caminho, conhecidas como caravansarais, que serviam como pontos de parada para mercadores, mensageiros e viajantes. Essas estações eram equipadas com comida, água, abrigo e até cavalos para a troca, o que ajudava a manter a eficiência das viagens e a comunicação em todo o Império. Esse sistema de transporte não só facilitou as atividades comerciais, mas também fortaleceu a autoridade central, pois permitia que as tropas se deslocassem rapidamente para qualquer ponto do Império, caso fosse necessário. A infraestrutura não se limitou apenas às estradas. Dário também promoveu grandes projetos de construção em várias cidades do Império, incluindo a construção de palácios, templos e fortificações. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a cidade de Persépolis, que Dário mandou construir como uma capital cerimonial e administrativa para o Império. Persépolis não era apenas uma cidade grande, mas uma obra-prima arquitetônica que refletia a grandeza de Dário e o poder do Império Persa. A cidade era adornada com impressionantes palácios, portas de bronze e colunas esculpidas, e foi projetada para servir como o centro político, administrativo e religioso do Império. Além de sua grandeza arquitetônica, Persépolis também era um símbolo do domínio de Dário, representando não apenas sua força militar, mas sua habilidade em unir diferentes culturas e povos sob um mesmo teto. Enquanto Dário se dedicava a essas grandes obras de infraestrutura, ele também continuava sua expansão territorial, ampliando ainda mais os limites do Império. Suas campanhas militares, tanto no Ocidente quanto no Oriente, ajudaram a consolidar o domínio persa sobre vastos territórios, e suas vitórias ampliaram sua influência por toda a Ásia. A campanha de Dário pela Ásia Menor foi particularmente significativa. A região, que era composta por várias cidades-estado gregas, estava sob o domínio persa desde o reinado de seu predecessor, Ciro, mas as revoltas constantes e a resistência dos gregos tornavam a situação instável. Dário, com sua habilidade militar, conduziu uma série de campanhas que subjugaram definitivamente a região e consolidaram o controle persa sobre as cidades da Ásia Menor. Isso permitiu que Dário estabelecesse uma linha de fronteira mais segura para o Império e garantisse o controle das rotas comerciais cruciais. A Batalha de Milcíades, em 490 a.C., foi um ponto de inflexão importante, onde as forças persas enfrentaram a resistência grega em um confronto decisivo. Embora a batalha tenha sido uma derrota para Dário, ela exemplificou as tensões e os desafios que ele enfrentava no Ocidente. A resistência grega, especialmente das cidades-estado de Atenas e Esparta, foi feroz, e Dário logo percebeu que, apesar de sua vasta potência militar, a Grécia não seria facilmente subjugada. Apesar disso, a campanha persa pela Ásia Menor solidificou o domínio persa na região e preparou o terreno para as futuras expedições sob o comando de seu filho Xerxes. No Oriente, Dário também ampliou suas fronteiras e consolidou seu poder, especialmente ao conquistar o Império Babilônico. A cidade de Babilônia, que era uma das maiores e mais poderosas da região, foi tomada por Dário após uma série de campanhas militares bem-sucedidas.
A vitória sobre os babilônios foi um marco importante, pois não apenas expandiu as fronteiras do império, mas também simbolizou a capacidade de Dário de governar eficazmente povos e culturas diferentes. Em vez de destruir a cidade de Babilônia, Dário adotou uma política de reconciliação, permitindo que os babilônios mantivessem suas tradições religiosas e culturais, o que ajudou a pacificar a região e garantir a lealdade da população conquistada. Ao longo de seu reinado, Dário foi um mestre na combinação de força militar com diplomacia e visão administrativa. Ele sabia que para manter seu império unido, precisaria de mais do que apenas conquistas militares. Ele precisava de uma infraestrutura que ligasse o império de maneira eficiente e coesa. As grandes obras de construção e as reformas que ele implementou foram fundamentais para a sustentabilidade de seu governo, permitindo-lhe não apenas consolidar seu poder, mas também garantir que seu império fosse capaz de resistir às adversidades e prosperar ao longo do tempo. O legado de Dário como um grande construtor e estrategista militar vai muito além das batalhas que ele travou ou das terras que conquistou. Sua habilidade em transformar o Império Persa em uma máquina administrativa bem oiled, com uma infraestrutura que integrava todos os aspectos da vida no império, é o que realmente assegura seu lugar na história. As estradas, palácios e reformas que ele deixou para trás não foram apenas uma forma de consolidar seu poder durante seu reinado, mas também criaram uma base sólida para os sucessores que viriam a governar o Império Persa. A visão de Dário, portanto, se estendeu muito além de sua própria vida, deixando um legado que perduraria por gerações. A relação de Dário com a Grécia foi uma das mais desafiadoras e complexas de seu reinado, marcada por uma série de conflitos que ficariam conhecidos como as Guerras Persas. Dário, sendo um líder com grandes ambições de expandir ainda mais os limites do Império Persa, viu as cidades-estado gregas como um obstáculo para a sua visão de um império global. Desde o início de seu reinado, ele tentou submeter as cidades gregas, que, embora pequenas em comparação com o vasto Império Persa, eram poderosas, bem organizadas e capazes de resistir com eficácia a uma invasão. O desafio de Dário com as cidades-estado gregas não era apenas militar, mas também político e cultural. As cidades gregas, especialmente Atenas e Esparta, possuíam um sistema político democrático e estavam em um momento de florescimento cultural. As tensões entre o Império Persa e as cidades gregas começaram a aumentar quando os gregos começaram a apoiar as revoltas nas cidades-estado que estavam sob domínio persa, como na Ásia Menor. Dário, sentindo que sua autoridade estava sendo desafiada, decidiu invadir a Grécia e submeter as cidades a seu controle, buscando uma vitória decisiva que consolidaria ainda mais sua supremacia no mundo antigo. O primeiro grande confronto entre as forças persas e as gregas ocorreu em 490 a.C., com a famosa Batalha de Maratona. Este confronto se tornaria um dos momentos mais emblemáticos da história das guerras persas e da resistência grega. Dário, com seu exército numericamente superior e bem treinado, enviou uma grande força de invasão para a Grécia. O objetivo era claro: derrotar os gregos, especialmente Atenas, que se opunha ativamente ao domínio persa. A expectativa era de uma vitória rápida e esmagadora, mas a batalha não aconteceu da maneira que Dário imaginava. A cidade de Maratona, localizada na costa oriental da Ática, foi o palco do confronto. Os atenienses, embora em menor número, conseguiram reunir uma força determinada e estratégica para enfrentar os persas. Sob o comando de Milcíades, um dos generais mais habilidosos de Atenas, os gregos tomaram uma decisão ousada e inovadora. Em vez de esperar os persas se aproximarem, os atenienses atacaram com força total, dividindo suas tropas em forma de um flanco duplo para cercar o exército persa. Esse movimento inesperado pegou os persas de surpresa e resultou em uma derrota significativa para as forças invasoras. Embora a Batalha de Maratona tenha sido uma derrota para Dário, ela teve um impacto significativo na história, não apenas para os gregos, mas também para os persas. A derrota em Maratona não foi apenas um golpe para a moral das forças persas, mas também uma enorme humilhação para Dário,
que havia confiado em sua força militar superior para garantir a vitória. Foi um momento em que os gregos, com sua superioridade tática e sua coragem, conseguiram infligir uma derrota decisiva a um império muito mais poderoso. Essa derrota, no entanto, não significou o fim das ambições de Dário na Grécia. A Batalha de Maratona foi apenas um capítulo de uma história maior de rivalidade. Dário, determinado a vingar a derrota, começou a planejar uma nova invasão da Grécia, agora com mais força e recursos. Contudo, os desafios internos e as complicações políticas começaram a aparecer. O tempo e os recursos necessários para uma nova campanha, combinados com as dificuldades que os persas enfrentavam para manter o controle sobre outras partes do império, como a Babilônia e o Egito, fizeram com que Dário tivesse que reconsiderar seus planos de imediato. Enquanto isso, as cidades gregas, especialmente Atenas, começaram a se unir de maneira mais coesa diante da ameaça persa. A vitória de Maratona, embora não definitiva, uniu os gregos, pelo menos temporariamente, contra um inimigo comum. As vitórias nas guerras persas, no entanto, não seriam sem suas consequências. O impacto da invasão persa foi profundo, e a forma como Dário lidou com essa resistência foi uma lição que afetaria não só seu império, mas também as futuras gerações. Após a derrota de Maratona, Dário passou a ter que lidar com uma série de revoltas internas e questões administrativas em seu próprio império, o que impediu que ele organizasse uma nova invasão da Grécia de forma imediata. No entanto, a ideia de conquistar os gregos continuou viva, e foi seu filho Xerxes quem finalmente assumiu essa missão, dando início à famosa segunda invasão persa da Grécia. Para Dário, a derrota em Maratona foi uma pedra no caminho de sua expansão, mas ele não era um homem que facilmente se rendia. Mesmo com essa humilhação, ele continuou a buscar maneiras de enfraquecer a resistência grega, tentando seduzir e manipular as divisões internas entre as próprias cidades-estado gregas, incentivando desconfianças e alianças que pudessem enfraquecer a coesão entre os gregos. Sua habilidade em usar a diplomacia e as intrigas para dividir os inimigos era uma das suas maiores forças. No entanto, o fato de não ter conseguido subjugar as cidades-estado gregas como esperava significava que ele teria que rever suas estratégias e lidar com as consequências dessa fracassada campanha. A Batalha de Maratona e os eventos subsequentes não apenas marcaram a história das guerras persas, mas também foram fundamentais para moldar a narrativa da resistência grega e a construção da identidade nacional grega. Para os gregos, a vitória em Maratona foi um símbolo da capacidade de enfrentar um império poderoso e conquistar uma vitória, mesmo contra todas as probabilidades. Para Dário, a derrota foi uma das maiores humilhações de seu reinado, mas também uma lição sobre as dificuldades de manter o controle sobre um império tão vasto e diverso. Nos anos seguintes, Dário continuou a governar com uma mão firme, mas a questão da Grécia nunca foi totalmente resolvida durante seu reinado. As guerras persas continuariam com a invasão de Xerxes, mas o fracasso em Maratona permaneceu como uma mancha no prestígio de Dário, que, apesar de suas vastas conquistas, não conseguiu conquistar a terra dos filósofos, artistas e guerrilheiros que estavam começando a construir o legado cultural que, eventualmente, moldaria o futuro do mundo ocidental. Apesar da grandiosidade de suas conquistas e de sua imensa ambição, o reinado de Dário não foi isento de desafios pessoais e familiares. No final de seu reinado, sua saúde começou a declinar, e os anos de campanhas militares e tensões políticas começaram a fazer seu efeito. À medida que sua saúde piorava, o império, que ele havia trabalhado incansavelmente para consolidar, começou a enfrentar novos tipos de problemas, desta vez dentro de suas próprias fronteiras. O maior desses desafios não vinha de seus inimigos externos, mas das disputas internas de sua própria casa. Dário tinha vários filhos, e embora ele tivesse trabalhado arduamente para garantir que o império fosse bem administrado e que a sucessão fosse clara, as rivalidades dentro da família ameaçaram a estabilidade do império. Essa dinâmica familiar foi uma das questões mais delicadas que ele enfrentou nos últimos anos de seu reinado, e as disputas entre seus filhos desempenharam um papel importante na transição de poder.
O principal desafio estava em torno da sucessão do trono. Dário tinha muitos filhos, mas dois deles, Xerxes e Artabanos, emergiram como principais pretendentes ao trono. Xerxes, o mais velho, era considerado o sucessor natural. No entanto, havia quem achasse que Artabanos, um filho mais novo, possuía qualidades que o tornavam mais apto a governar, ou ao menos desejava fazer valer seu próprio direito à sucessão. Essa disputa pelo trono gerou tensões na corte persa, e as escolhas de Dário para garantir uma transição suave seriam cruciais, não apenas para a continuidade do império, mas também para a sua própria imagem como líder e pai. A relação de Dário com seus filhos foi marcada por altos e baixos. Embora ele tivesse se esforçado para prepará-los para o papel de governantes, a questão da sucessão não era tão simples quanto ele esperava. A corte persa, com sua complexidade de alianças, intrigas e expectativas familiares, estava longe de ser um campo tranquilo. O próprio Dário sabia que, sem um sucessor forte, seu império poderia se fragmentar, e as disputas internas poderiam colocar em risco tudo o que ele havia conquistado. A decisão de Dário em relação a quem deveria sucedê-lo foi crucial. Ele escolheu Xerxes como seu sucessor, o que parecia ser a escolha mais natural. Xerxes, embora jovem, era admirado por sua bravura e caráter. No entanto, essa escolha não significou o fim das disputas. Como é comum em muitas dinastias, os membros da família não aceitavam facilmente a decisão do patriarca, e as rivalidades familiares continuaram a alimentar a tensão na corte. Além disso, Dário sabia que sua saúde debilitada tornava difícil impor sua autoridade de maneira firme. À medida que ele passava mais tempo afastado dos assuntos do dia a dia do império, o campo estava preparado para uma transição de poder que não seria simples. A deterioração da saúde de Dário também foi um fator importante em sua decisão de passar o trono para Xerxes. Ele provavelmente entendeu que, sem uma transição suave, o império poderia se desestabilizar e cair em disputas dinásticas que enfraqueceriam a unidade que ele havia trabalhado tão duramente para manter. A expectativa de um reinado pacífico por parte de Xerxes foi uma tentativa de evitar o caos que poderia surgir caso os filhos de Dário ou outros membros da corte disputassem abertamente o poder. No entanto, a situação não foi tão simples. Mesmo com Xerxes sendo designado como sucessor, as tensões familiares e as lutas pelo poder não cessaram. O próprio Xerxes teve que lidar com a pressão de sua posição e a necessidade de garantir que sua autoridade fosse aceita por toda a corte e pelos comandantes militares. Ao longo de seu reinado, ele enfrentaria desafios significativos para consolidar o poder e manter a coesão do império, algo que Dário, com sua habilidade política, conseguira fazer por grande parte de seu governo. Além disso, as divisões familiares e a instabilidade interna foram exacerbadas pelo crescente ressentimento de alguns membros da nobreza persa que viam a escolha de Xerxes com desconfiança. A corte persa, embora unificada sob Dário, era um lugar de constante intriga onde as lealdades eram frequentemente testadas e os interesses pessoais muitas vezes superavam os interesses do império. Embora Dário tenha feito o possível para preparar Xerxes para o trono, ele sabia que a liderança de um império tão vasto e complexo exigiria mais do que simplesmente transmitir o poder de pai para filho. Xerxes teria que enfrentar as expectativas da corte, lidar com as rivalidades internas, já em última instância, se afirmar como o legítimo imperador. O próprio Dário, embora no final de sua vida tivesse que lidar com a fraqueza de sua saúde, não deixou de tentar moldar o futuro do império. Ele provavelmente sabia que, com sua morte iminente, o império seria desafiado por novas dificuldades, não tanto externas, mas internas, em virtude da falta de uma transição completamente pacífica. A sucessão de Xerxes, embora tenha sido a escolha de Dário, não foi isenta de desafios. A história mostrou que Xerxes, embora capaz, não seria capaz de manter o império unido de forma tão eficiente quanto seu pai. As tensões familiares, aliadas à pressão das questões externas, colocaram o Império Persa em um caminho turbulento. A transição de poder no final do reinado de Dário, portanto, foi um momento crucial para o Império. A saúde debilitada de Dário e a disputa familiar entre seus filhos
ilustram a complexidade da liderança em um império tão vasto e diversificado. Embora Dário tenha feito o possível para garantir uma sucessão ordenada, a realidade das disputas internas tornou o processo mais complicado. O império, que ele havia estruturado com tanta habilidade, agora enfrentava a difícil tarefa de passar o bastão para a próxima geração. O legado de Dário como líder e conquistador seria colocado à prova pela habilidade de seus sucessores em lidar com essas dinâmicas internas. Em muitos aspectos, a transição de poder no final do reinado de Dário reflete as complexidades da liderança imperial e as dificuldades em manter a unidade de um império em tempos de mudança. A história de Dário não termina apenas com suas conquistas militares, mas também com o legado de como ele lidou com as questões de sucessão, um tema que continua a ser relevante em muitas dinastias e impérios ao longo da história. O que Dário construiu foi impressionante, mas as dificuldades no final de sua vida mostram que até os maiores impérios podem ser desafiados por questões internas tão profundas quanto suas vitórias externas. A morte de Dário em 486 a.C. marcou o fim de uma era de expansão e construção do Império Persa. Sob seu comando, o império se transformou em uma das maiores potências da antiguidade, não apenas pela extensão territorial, mas também pela eficiência administrativa e pela habilidade de integrar culturas tão diversas sob uma única autoridade. No entanto, o fim de seu reinado não significou o desaparecimento de sua grande obra. Em vez disso, o império foi passado para seu filho Xerxes, que continuou com a sua missão, embora com um foco diferente. Xerxes, embora tivesse sido preparado para suceder Dário, enfrentou uma série de desafios que seu pai não experimentou de maneira tão intensa. Embora o império ainda fosse vasto e poderoso, as tensões internas, particularmente em relação à sucessão e à resistência das cidades gregas, tornaram o reinado de Xerxes um período de luta e consolidação, mais focado em manter o poder adquirido do que em expandir o território como Dário havia feito. Assim, o legado de Dário, embora continuado por Xerxes, se manifestava de maneira mais visível na estrutura que ele havia deixado, uma estrutura que permitiu ao império, apesar das dificuldades, se manter forte durante um período de transição difícil. O legado de Dário não pode ser visto apenas em suas conquistas militares, mas, talvez mais importante, na maneira como ele transformou o Império Persa em uma entidade coesa e organizada. Antes de Dário, o Império Persa já era grande, mas sua organização e administração eram relativamente primitivas. Ao ascender ao trono, Dário implementou reformas administrativas que não só consolidaram o poder central, mas também permitiram que as satrapias, províncias, se governassem de forma eficaz, respeitando suas particularidades, mas sempre sob a supervisão do governo central. Ele estabeleceu um sistema de governadores, os sátrapas, que não apenas administravam as províncias, mas também coletavam impostos, asseguravam a justiça e mantinham a ordem. Isso significava que, embora o império fosse vasto e os territórios diversos, havia um controle eficiente e uma comunicação eficaz entre o centro e as extremidades. A política de tolerância religiosa, que Dário estabeleceu, também teve um impacto duradouro. Em vez de forçar uma única religião ou prática cultural, ele respeitou as tradições locais, permitindo que cada província mantivesse suas crenças e rituais. Esse respeito pela diversidade cultural e religiosa não foi apenas uma medida pragmática para evitar revoltas, mas uma escolha estratégica que ajudou a unificar as pessoas sob o império, ao invés de aliená-las. Dário entendeu que, para um império tão vasto, a unidade não poderia ser forçada. Ela deveria ser construída através do respeito e da integração, o que foi uma das grandes realizações de sua liderança. Sua visão administrativa não se limitava à criação de sistemas de governança eficientes, mas também à construção de uma infraestrutura de transporte que uniu as vastas regiões do império. O sistema de estradas reais, que Dário mandou construir, não apenas facilitou o deslocamento de tropas e mercadorias, mas também foi crucial para a comunicação entre os diversos pontos do império. As estações de correio espalhadas por essas estradas permitiram que mensagens fossem transmitidas com rapidez, o
que foi essencial para a coordenação militar e a manutenção da autoridade central. O sucesso desse sistema, que conectava regiões distantes do império, foi uma das bases que garantiu a continuidade do poder persa, mesmo após a morte de Dário. Outro aspecto importante do legado de Dário foi sua contribuição para a arte e a arquitetura. Ele mandou construir o grandioso palácio de Persépolis, a nova capital do império, que se tornou o símbolo do poder persa. A cidade, com suas impressionantes portas, colunas e esculturas, não era apenas um centro administrativo, mas também um local de celebração da cultura persa. As inscrições deixadas por Dário e seus sucessores em Persépolis, como a famosa inscrição de Beistun, não eram apenas registros históricos, mas também uma forma de propaganda imperial, mostrando a grandiosidade de seu reinado e reforçando a imagem do monarca como o governante legítimo e divino. Essas obras de arte e arquitetura não apenas celebraram sua grandeza, mas também ajudaram a consolidar a autoridade do império e a construir uma identidade persa sólida e coesa. No entanto, a herança de Dário foi testada nos anos seguintes, à medida que seu filho Xerxes assumiu o trono. Xerxes, embora herdeiro de todas as conquistas de seu pai, teve um reinado marcado por dificuldades. Uma das mais notáveis foi a falha na tentativa de conquistar a Grécia, uma meta que Dário nunca conseguiu alcançar. A tentativa de Xerxes de submeter os gregos, que culminou nas batalhas de Salamina e Plateia, foi um fracasso estratégico que enfraqueceu o império. Apesar disso, o império ainda manteve muitas das estruturas que Dário havia criado, e as reformas administrativas, a tolerância religiosa e a infraestrutura que ele havia implementado continuaram a sustentar o império por algum tempo. O fracasso de Xerxes contra os gregos não apaga o legado de seu pai. Ao contrário, mostrou as dificuldades de governar um império tão grande e diversificado. No entanto, a visão de Dário para o império, baseada na organização, na tolerância e na construção de uma infraestrutura sólida, foi o que garantiu que o Império Persa não colapsasse imediatamente após sua morte. O império não desapareceu com a morte de Dário, mas entrou em uma fase de desafios e adaptação sob o reinado de Xerxes. Isso é um reflexo direto da habilidade administrativa e de liderança de Dário, que soubera construir uma estrutura que permitisse ao império sobreviver e, de certa forma, até prosperar durante períodos de dificuldades externas e internas. O que Dário realmente legou ao império foi uma administração eficaz e uma estrutura política que transcendia suas vitórias militares. Seu império não era apenas uma máquina de guerra, mas também uma máquina administrativa, onde as cidades e os povos conquistados podiam coexistir sob uma liderança central, mesmo com suas diversas línguas, religiões e culturas. A grandeza do Império Persa não era apenas física, mas também organizacional. Essa visão administrativa e política foi um dos maiores legados de Dário, e é por isso que seu império continuou a existir e a influenciar o mundo por séculos, apesar dos desafios que se seguiram. Portanto, o verdadeiro legado de Dário não se resume apenas à grandeza militar, mas à sua habilidade de transformar um vasto e diversificado império em uma unidade funcional e coesa. Sua visão administrativa e estratégica permitiu que o Império Persa se mantivesse forte, mesmo após sua morte, e influenciasse impérios e civilizações futuras. Dário foi, sem dúvida, um dos maiores líderes da antiguidade, não apenas por suas conquistas em batalha, mas pela maneira como soube estruturar e governar seu império, de forma a garantir sua longevidade. A ascensão de Xerxes ao trono, após a morte de Dário, marcou uma fase de transição significativa para o Império Persa. Embora fosse o sucessor natural, tendo sido preparado desde cedo para assumir a liderança, o novo soberano se deparou com desafios complexos. O império que Dário deixara era vasto, mas a liderança de Xerxes foi marcada por dificuldades que testaram a continuidade de sua grande obra. Xerxes, como filho de Dário, herdou não apenas o poder militar de seu pai, mas também a estrutura administrativa e as reformas que haviam dado estabilidade ao império. A questão, no entanto, era como ele lidaria com os desafios de governar um império tão grande e dinâmico.
Xerxes teve de lidar com a pressão de manter o império unido, tanto internamente quanto externamente. A herança de Dário lhe deu uma base sólida, mas o imperador sabia que sua liderança seria constantemente comparada à de seu pai. Dário havia deixado um legado impressionante de reformas administrativas que ajudaram a centralizar o poder e a integrar diferentes povos e culturas. A organização das satrapias, a criação de um sistema de impostos eficiente, o desenvolvimento de uma rede de estradas reais e a política de tolerância religiosa eram pilares que garantiam o funcionamento do império e sua capacidade de manter a paz em regiões distantes. Com a morte de Dário, muitas dessas reformas continuaram sob o comando de Xerxes. O império manteve a estrutura administrativa que Dário havia construído, com os sátrapas governando as províncias de maneira relativamente autônoma, mas sempre supervisionados pelo poder central. A tolerância religiosa também foi mantida, o que ajudou a preservar a lealdade das diversas etnias e culturas dentro do império. Xerxes, portanto, teve que seguir uma linha semelhante à de seu pai, respeitando a diversidade de seu império e mantendo a estrutura administrativa que havia sido implementada para garantir a estabilidade. No entanto, a natureza do reinado de Xerxes trouxe novos desafios. Xerxes herdou do pai não apenas a grandeza do império, mas também o peso de suas falhas e as expectativas sobre como deveria expandir ainda mais o território persa. Uma das maiores dificuldades que ele enfrentou foi a continuidade da guerra contra as cidades-estado gregas, um confronto que havia sido iniciado por Dário. A decisão de Xerxes de retomar a invasão da Grécia, em um esforço para vingar a derrota de seu pai em Maratona, foi uma das principais características de seu reinado. No entanto, essa decisão provou-se estratégica e militarmente problemática. Xerxes, em sua grande invasão da Grécia, contou com um exército ainda maior e mais bem preparado do que o de seu pai, mas as batalhas de Salamina e Plateia revelaram falhas significativas na estratégia persa. A vitória naval dos gregos em Salamina foi um golpe devastador para as forças de Xerxes, que, apesar de sua grande superioridade numérica, não souberam lidar com a habilidade estratégica dos gregos. O fracasso em Salamina foi seguido pela derrota terrestre em Plateia, e com isso, o Império Persa perdeu a chance de submeter a Grécia. Essa falha foi um grande revés para Xerxes, pois não só contrariou a ambição do Império, como também enfraqueceu sua imagem como líder militar. No entanto, apesar dessa derrota significativa, o Império Persa não entrou em colapso imediato. As fundações deixadas por Dário, como a rede de comunicação e transporte, o sistema de governança das satrapias e a política de tolerância religiosa, ajudaram a preservar a coesão do império. Xerxes, mesmo após o fracasso na Grécia, conseguiu manter a unidade do império por um tempo. A infraestrutura que seu pai havia estabelecido continuou a funcionar e a base administrativa sólida permitiu que o império se recuperasse, mesmo com os desafios que o novo rei enfrentava. A política de tolerância religiosa foi particularmente importante, pois permitiu que Xerxes governasse um império vasto e culturalmente diverso, sem impor uma única religião ou identidade. Ao contrário de outros imperadores de sua época, que tentaram impor uma cultura e religião predominantes, Xerxes seguiu a linha de Dário e manteve o respeito pelas tradições locais. Esse respeito pelas diferentes crenças ajudou a evitar revoltas e a manter a paz nas regiões conquistadas, garantindo que o Império Persa não fosse abalado por conflitos internos relacionados à religião ou cultura. Além disso, apesar das falhas militares e da instabilidade interna que Xerxes enfrentou, ele foi capaz de continuar com as grandes obras de seu pai, como a construção de Persépolis, que se tornou um símbolo de sua autoridade. No entanto, mesmo com os esforços para manter a unidade e a coesão do império, as tensões internas começaram a surgir com mais força. A corte persa estava cheia de intrigas, e as disputas dinásticas, embora não tão agudas quanto durante o reinado de Dário, também começaram a pesar sobre o reinado de Xerxes. O fato de Xerxes ter que lidar com esses desafios internos, enquanto tentava lidar com a complexidade externa do império, fez com que seu reinado fosse ainda mais complicado.
Apesar das dificuldades e das derrotas no campo de batalha, o Império Persa manteve sua força por um período após a morte de Dário, devido à estrutura administrativa que ele havia deixado. Xerxes continuou a aplicar as reformas de seu pai, mantendo o controle das satrapias e a rede de comunicação eficiente, e isso permitiu que o império se estabilizasse. No entanto, a derrota militar na Grécia e os conflitos internos começaram a mostrar as fraquezas de um império que, embora forte em termos administrativos, estava começando a enfrentar desafios mais complexos, tanto internos quanto externos. Portanto, o Império Persa, sob o comando de Xerxes, foi capaz de sobreviver às dificuldades imediatas que surgiram após a morte de Dário. Embora a estratégia militar de Xerxes não tenha sido tão eficaz quanto a de seu pai, as fundações deixadas por Dário permitiram que o império se mantivesse funcional e forte por um tempo. A política de tolerância religiosa e a organização administrativa foram essenciais para garantir que o império não se fragmentasse após a morte de Dário, mesmo diante das falhas militares e das tensões internas do reinado de Xerxes. No fim, o Império Persa continuou a existir, não porque suas conquistas militares fossem imbatíveis, mas por causa da solidez de sua estrutura administrativa e da visão de seu primeiro imperador, Dário. O fim do Império Persa e a queda de sua dinastia, que culminaram com a conquista de Alexandre, o Grande, no século IV a.C., não significaram o apagamento do legado de Dário. Ao contrário, as reformas e inovações que ele implementou tiveram um impacto profundo e duradouro, não apenas em seu próprio tempo, mas ao longo da história subsequente. O Império Persa, embora tenha sido invadido e subjugado por potências externas, permaneceu uma referência nas formas de governo e administração de grandes impérios, e a visão de Dário continuou a influenciar impérios futuros, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A transição do poder para Xerxes e seus sucessores foi marcada por uma série de desafios, incluindo as derrotas militares e os conflitos internos. Mas o que Dário havia estabelecido, em termos administrativos e estruturais, permitiu que o império sobrevivesse por algum tempo após sua morte. A grandeza de Dário não estava apenas nas vitórias militares, mas em como ele soubera organizar e estruturar o império para que ele funcionasse com eficiência, mesmo em sua vastidão. Sua habilidade de integrar diversas culturas, respeitando as tradições locais enquanto mantinha uma autoridade central forte, foi uma das principais razões pelas quais o Império Persa foi capaz de sobreviver e prosperar durante boa parte de seu reinado. A administração de Dário foi revolucionária para a época. Ele criou um sistema de governança que permitia uma supervisão eficiente sobre as vastas províncias do império, sem sufocar a autonomia local. As satrapias, ou províncias, eram governadas por sátrapas, que eram responsáveis pela coleta de impostos, pela manutenção da ordem e pela implementação das leis imperiais. Esse modelo descentralizado, mas com uma supervisão rígida do centro, garantiu que o império fosse tanto coeso quanto flexível. Esse sistema de administração foi uma das bases que permitiu ao Império Persa continuar sendo uma potência por tanto tempo e serviu de modelo para futuras civilizações. Além disso, as reformas financeiras de Dário também foram fundamentais. Ele estabeleceu uma moeda padrão, o dárico, que facilitou o comércio e a comunicação econômica dentro do império. A introdução dessa moeda, junto com o sistema de estradas reais, proporcionou uma conectividade sem precedentes entre as diversas partes do império, permitindo a circulação de bens e informações de maneira eficiente. Esse sistema, financeiro e comercial, foi uma das bases para o sucesso econômico do Império Persa e influenciou profundamente outras economias e impérios que surgiram mais tarde. A grandeza de Dário também pode ser vista nas impressionantes obras de construção que ele iniciou, especialmente a construção de Persépolis, a nova capital do império. A cidade se tornou não apenas o centro político e administrativo do império, mas também um símbolo da grandeza persa. As colunas imponentes, os palácios e as inscrições em Persépolis, incluindo a famosa inscrição de Behistun, foram feitas para comemorar suas conquistas e estabelecer sua autoridade de maneira visual.
Essas obras não apenas representaram o poder do imperador, mas também serviram para consolidar a identidade do Império Persa, criando uma imagem duradoura do Império, como uma potência unificada e próspera. O respeito pelas culturas locais foi outra característica fundamental da liderança de Dário. Sua política de tolerância, religiosa e cultural, foi essencial para manter a paz e a estabilidade dentro do Império. Em vez de impor uma única cultura ou religião, Dário permitiu que os povos conquistados mantivessem suas crenças e práticas, contanto que aceitassem a autoridade persa. Essa política de respeito pela diversidade foi crucial para a coesão do Império e permitiu que ele se mantivesse unido, mesmo sendo composto por uma vasta gama de povos com línguas, religiões e tradições diferentes. Em um império tão grande e diversificado, essa habilidade de integrar várias culturas foi uma das maiores realizações de Dário e um dos motivos pelos quais sua liderança teve tanto sucesso. Embora o Império tenha sofrido derrotas militares significativas, como a falha em conquistar a Grécia, o legado de Dário continuou a ser uma força poderosa que moldou o curso da história. O sistema de governança que ele criou, o respeito pela diversidade e a ênfase na infraestrutura administrativa ajudaram a garantir que o Império fosse capaz de resistir à adversidade por um tempo considerável, mesmo após sua morte. Quando Alexandre o Grande finalmente conquistou o Império Persa, ele não apenas derrotou o exército persa, mas também herdou muitas das estruturas que Dário havia criado. A administração persa, com suas satrapias e sistema de governo centralizado, serviu de modelo para o Império Helenístico que Alexandre fundou. Além disso, a visão de Dário sobre o Império como uma entidade coesa e integrada, onde as diferentes culturas e religiões podiam coexistir sob uma autoridade comum, teve um impacto duradouro na forma como os impérios foram administrados nos séculos seguintes. Mesmo os impérios romanos e bizantinos, que sucederam o Império Persa em termos de domínio territorial, adotaram muitas das práticas administrativas que Dário havia estabelecido, adaptando-as às suas próprias realidades. A figura de Dário também deixou uma marca profunda na história militar. Sua capacidade de construir um exército permanente e bem treinado, aliado à sua habilidade estratégica, foi um fator essencial para as conquistas do Império Persa. As campanhas militares de Dário, especialmente contra os babilônios, egípcios e outras potências da época, demonstraram sua habilidade em planejar e executar operações militares complexas, que foram fundamentais para a expansão do Império. Por fim, a morte de Dário não significou o fim de seu impacto. Embora o Império tenha enfrentado desafios nas décadas seguintes, o legado de Dário como um líder visionário e um administrador hábil perdurou muito além de seu reinado. O Império Persa, como muitas outras grandes civilizações, caiu eventualmente, mas a marca que Dário deixou na história como um grande imperador, com uma visão inovadora para a governança, foi indelével. Sua habilidade de integrar culturas e povos diversos, sua visão para a administração de um império vasto e sua contribuição para a arte e a arquitetura imperiais continuam a ser celebradas até hoje, como testemunhos do poder de sua liderança. O impacto de Dário sobre o mundo não pode ser subestimado. Ele não foi apenas um conquistador, mas um visionário que soube construir um império que, apesar de seu fim, ainda ressoava nas civilizações que o seguiram. E mesmo no ocaso de seu império, sua influência continuou a moldar a história, deixando um legado que perduraria por séculos. O legado de Dário, o Grande, não foi apenas uma consequência direta de seu reinado, mas sim o impacto duradouro de sua visão estratégica e administrativa. Mesmo após sua morte, em 486 a.C., as reformas que ele implementou e as estruturas que ele estabeleceu continuaram a influenciar o Império Persa por gerações, bem como outras civilizações que surgiram depois. O fim do Império Persa, com sua queda diante de Alexandre o Grande, não apagou a marca profunda deixada por Dário. Muito pelo contrário, sua administração, sua política de tolerância religiosa e sua visão para a organização territorial tornaram-se um modelo duradouro para futuros impérios. Dário não foi apenas um grande conquistador militar. Ele foi um administrador habilidoso
e um visionário que entendeu a complexidade de governar um império tão vasto e diverso. As reformas que ele implementou nas áreas de administração, infraestrutura e finanças, longe de serem efêmeras, sustentaram o Império Persa por décadas e foram crucialmente adaptadas por seus sucessores. Sua habilidade de combinar um controle centralizado com uma governança descentralizada, através do sistema de satrapias, foi um modelo de administração eficaz, sendo copiado por várias outras potências que se sucederam, como o Império Romano e o Império Bizantino. A permanência das reformas administrativas. O sistema de satrapias criado por Dário foi uma das maiores inovações administrativas de sua época. Ao dividir o império em províncias governadas por sátrapas, governadores locais, Dário garantiu que as regiões mais distantes de seu império fossem governadas com eficiência, respeitando as particularidades locais, mas sempre sob a vigilância do poder central. Esse modelo de governança, que permitia um certo grau de autonomia para as províncias, enquanto mantinha um sistema centralizado de supervisão, não só contribuiu para a estabilidade interna do império, mas também estabeleceu uma fórmula de administração que seria seguida por impérios posteriores. A estrutura administrativa que Dário criou serviu como uma base sólida para a continuidade do Império Persa, mesmo após sua morte. Além disso, Dário implementou uma moeda padronizada, o dárico, que facilitou o comércio e as transações econômicas, tanto dentro do império quanto com nações vizinhas. Esse sistema monetário padronizado foi um marco na história econômica, permitindo uma maior fluidez no comércio e uma uniformidade nas transações financeiras. Sua introdução foi uma inovação que perdurou, sendo adotada por outros impérios que seguiram o modelo persa. A política de tolerância religiosa. Outro legado duradouro de Dário foi sua política de tolerância religiosa. Diferentemente de outros conquistadores que tentaram impor uma única cultura ou religião sobre os povos conquistados, Dário foi sensível à diversidade religiosa e cultural de seu império. Sob seu governo, os povos conquistados foram autorizados a manter suas crenças e práticas religiosas, desde que reconhecessem a autoridade persa. Isso não apenas evitou conflitos religiosos internos, mas também contribuiu para a estabilidade e coesão do império. Essa política de respeito pela diversidade religiosa foi uma das razões pelas quais Dário conseguiu governar um império tão vasto e multiétnico. Ela permitiu que os povos sob o domínio persa mantivessem sua identidade cultural, o que resultou em maior lealdade ao império. A capacidade de Dário em integrar diferentes culturas e religiões sob uma única bandeira foi uma habilidade única, que garantiu o sucesso e a longevidade do Império Persa por séculos. A influência nas gerações posteriores. Embora o Império Persa tenha sido finalmente derrotado por Alexandre, o Grande, as reformas de Dário sobreviveram de várias formas. A estrutura administrativa que ele criou, com suas satrapias e um sistema centralizado de governança, foi adotada por muitos impérios subsequentes. O Império Romano, por exemplo, foi amplamente influenciado pelo modelo persa de governança, especialmente no que diz respeito à organização de suas províncias e à utilização de uma moeda padrão. Além disso, a ideia de um império multicultural, onde várias etnias e religiões coexistem sob um governo central, foi uma característica fundamental dos impérios posteriores, desde os bizantinos até os impérios coloniais europeus. O sistema de comunicação que Dário estabeleceu, por meio das estradas reais e estações de correios, foi igualmente revolucionário. Esse sistema permitiu uma coordenação eficaz entre as vastas regiões do império, facilitando a movimentação de tropas, o comércio e a administração. As inovações de Dário na área de infraestrutura não apenas transformaram o Império Persa, mas também serviram como modelo para as civilizações que viriam a seguir. A interpretação de Dário ao longo dos séculos. Dário, como figura histórica, foi reinterpretado de maneiras diversas ao longo dos séculos. Durante seu reinado, ele foi visto como um líder imponente, um soberano visionário que estabeleceu um império unido e próspero. Contudo, com a ascensão de Alexandre e a queda do Império Persa, Dário foi muitas vezes retratado de maneira negativa na historiografia grega, como um líder derrotado,
cuja ambição não foi capaz de evitar sua queda. Alexandre, em sua campanha, buscava não apenas conquistar, mas também reinterpretar o Império Persa à sua maneira. No entanto, ao longo do tempo, a visão de Dário se transformou. Historiadores modernos passaram a reconhecer não apenas suas falhas, mas também a grandeza de suas realizações. Dário não foi apenas um conquistador, mas um governante que soubera construir uma infraestrutura e um sistema de governança que asseguraram a continuidade do império, muito além de sua morte. Sua habilidade de integrar diversas culturas, suas reformas financeiras e administrativas e sua visão para o império o tornaram um dos maiores imperadores da antiguidade. Além disso, Dário se tornou uma figura de estudo em vários campos, desde a administração pública até a política internacional. Sua forma de governar, respeitando as diversidades culturais e religiosas, enquanto mantinha uma autoridade centralizada e eficiente, continua sendo uma referência para estudiosos e líderes que buscam aprender com os exemplos do passado. O impacto de sua liderança na história global. O impacto de Dário na história global é inegável. Sua liderança transformou o Império Persa em uma potência mundial, e suas reformas administrativas foram fundamentais para a longevidade de um império que resistiu por séculos. Mais importante ainda, Dário estabeleceu um modelo de liderança que continuou a ser relevante para civilizações subsequentes, desde o Império Romano até os impérios modernos. O que Dário deixou para o futuro não foi apenas um império, mas uma visão de governança, integração e respeito pela diversidade. Sua habilidade de unir diferentes povos sob um único governo e sua capacidade de adaptar e inovar com as necessidades de seu império foram características que o tornaram um dos maiores líderes da história. O legado de Dário, portanto, não se limita às fronteiras de seu império, mas atravessa os séculos, influenciando não apenas os impérios seguintes, mas também as formas de governo modernas. Ao refletir sobre o fim do Império Persa e o legado de Dário, somos lembrados de como a história de grandes líderes como ele pode transcender o tempo, permanecendo relevante em diversas interpretações e contextos. Dário, o Grande, não foi apenas um imperador de sua época, mas um arquétipo de governante visionário cujas ideias e realizações continuam a ressoar ao longo dos séculos, mostrando a imortalidade do seu legado.